Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora tratar de uma questão que aborda o tema fusos horários. É o seguinte, a questão refere-se aos limites dos fusos horários teóricos. Um avião que parte de Brasília em direção à capital do Egito gasta aproximadamente 28 horas, ou seja, esse é o tempo que o avião demora para sair de Brasília e chegar até a capital do Egito. Se um grupo de turistas embarcar às 10h15 da manhã, chegará no dia seguinte à cidade de destino, em que horário? E aí a gente tem as alternativas, 5 alternativas que são colocadas para a gente. Aqui nesse slide, a gente traz a imagem ampliada do mapa que é trazido na questão. Isso vai facilitar a visualização de alguns elementos, principalmente os fusos horários e as cidades que estão aí localizadas no planisfério. Antes de mais nada, é fundamental a gente estar atento a algumas informações que a questão está colocando. A primeira delas é qual é a capital do Egito. Sem saber o nome da capital do Egito, muito provavelmente a gente não vai conseguir resolver essa questão. Então é importante que a gente saiba que a capital do Egito é Cairo. Em segundo lugar, a gente precisa entender o funcionamento dos fusos horários. A Terra é dividida em 24 fusos horários. Eles estão representados aí nessa imagem. Bom, a grande questão é que, como o dia tem 24 horas, cada fuso horário vai ter 1 hora, ou seja, vai corresponder a 1 hora. Isso significa que para cada fuso eu tenho atribuída 1 hora. E se eu for para leste ou para oeste, mudando de fuso, o horário também vai se alterar. Como funciona essa alteração de horários? Bom, é relativamente simples. Quando eu me deslocar para leste e atravessar um fuso horário, a gente vai ter que adicionar 1 hora. Ou seja, para cada fuso que eu me locomovo para leste, a gente está adicionando 1 hora. E funciona de maneira oposta também. Para oeste, eu vou subtrair 1 hora. Para exemplificar e facilitar nossa compreensão em relação aos fusos horários, trazemos aqui um exemplo. Temos aí 4 cidades marcadas. São elas Brasília e Lima, aqui na América do Sul, e nos Estados Unidos, as cidades de Los Angeles e Nova York. Quando em Brasília forem 22 horas, em Lima, capital do Peru, vão ser 20 horas. Como a gente pode calcular isso? Simplesmente contamos a quantidade de fusos que Brasília tem de distância em relação a Lima. Quantos fusos de distância, então, nós temos de Brasília em relação a Lima? Bom, Brasília está neste fuso aqui, e os fusos de distância serão esse e esse, ou seja, 2 fusos. Como fomos para o oeste, simplesmente subtraímos 2 horas em relação ao horário de Brasília. Eram 22 horas, fica agora 20 horas. Agora a gente pode fazer o mesmo procedimento para Los Angeles em relação à cidade de Nova York. Olha só, se a gente observar Los Angeles e considerarmos que o horário seja 10 horas da manhã, por exemplo, para calcular o horário de Nova York, vamos simplesmente contar a quantidade de fusos que Los Angeles está distante em relação a Nova York. Então, esse aqui é o fuso onde Los Angeles está, e os fusos de diferença são 1 fuso, 2 e 3. Muito bem, então temos 3 horas de diferença de Los Angeles para Nova York. Entretanto, como Nova York está a leste de Los Angeles, a gente, em vez de subtrair 2 horas ou 3 horas, como a gente fez ali com Lima e Brasília, vamos agora adicionar 3 horas. Então, se em Los Angeles forem 10 horas da manhã, em Nova York vão ser 1 da tarde. Tudo bem? Agora que entendemos melhor como funcionam os fusos horários, vamos voltar ao enunciado da questão e tentar solucioná-la. Muito bem, quais são as informações principais que são trazidas? Primeiramente, que o voo de Brasília, aqui da cidade de Brasília, em direção a Cairo, a capital do Egito, dura mais ou menos 28 horas, ou seja, esse é o período que a viagem demora. E a gente sabe que esse grupo de turistas está saindo aqui de Brasília, vai embarcar às 10h15 da manhã. Muito bem. Com base nessas informações, o que a gente já percebe é o seguinte, né? Temos que basicamente somar essas 28 horas, que são a duração da viagem, com o horário de Brasília, que é o horário justamente de embarque dos turistas. Então, somamos 10h15 mais 28 horas. Com isso, vamos chegar a 14 horas e 15 minutos do dia seguinte.
Entretanto, essa não vai ser a sua resposta, porque a cidade de Cairo está localizada em um fuso horário bastante diferente daquele que está localizado em Brasília. Portanto, precisamos contar quantos fusos horários existem de diferença entre Brasília e Cairo. Para isso, vamos fazer igual fizemos nos exemplos anteriores. Simplesmente vamos contar a quantidade de fusos. Vamos ter aqui, se esse é o fuso de Brasília, vamos ter um fuso, dois fusos, três fusos, quatro fusos e, finalmente, cinco fusos. Ou seja, a quantidade de fusos que separam Brasília de Cairo são 5 fusos, o que nos permite dizer que existem 5 horas de diferença entre elas. Como Cairo está localizado a leste de Brasília, simplesmente precisamos pegar o horário que a gente obteve anteriormente, 2h15 da tarde, e somar mais 5 horas, que é a diferença de fuso horário das cidades. Vamos obter então 19 horas e 15 minutos, que é justamente a resposta da nossa pergunta. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro e até mais.